gente, nós estamos no Sistema Santa Cília de Comunicação, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte há quase 23 anos, e hoje eles estão promovendo o primeiro debate entre os 16 candidatos à Prefeitura de Santos. Marcelinho Teixeira, parabéns. Marcelo Teixeira Filho, diretor da Santa Cília TV, que belíssimo trabalho, muito bem pensado, e uma equipe brilhante que você tem aqui na Santa Cília TV. Parabéns. Obrigado, João. O orgulho é todo meu estar falando no seu programa e realmente estar realizando mais esse debate municipal, hoje iniciando a cidade de Santos. Eu estava falando agora aqui, participando do Caderno Regional, explicando para a população também ao vivo qual é a nossa estrutura que a gente montou, e realmente foi emocionante dizer isso, e eu reafirmo aqui, isso só foi possível, João, porque a gente está dentro do maior complexo educacional da nossa região, dentro de uma emissora educativa, e mais do que isso, eu tenho a certeza disso, a melhor equipe, e essa equipe que tem o compromisso com a região e sabe a responsabilidade do que é trabalhar numa emissora educativa, principalmente nesse momento das eleições. Realmente a gente montou uma estrutura diferenciada dos outros anos, principalmente porque a gente está vivendo um momento de pandemia, então a gente realizou com todos os nossos cuidados, distanciamentos, álcool em gel, todos os microfones serão individuais. Os púlpitos têm distanciamento de mais de 1,5 m entre cada candidato, então de fato é um orgulho muito grande para nós estar realizando esse evento e principalmente levando para a população essa forma democrática da pessoa escolher o seu candidato e nesse momento do debate, os próprios candidatos, muitos que não têm tempo de TV, poderem estar aqui debatendo com outro candidato, propostas, dialogando de uma forma ética, um compromisso que os candidatos também firmaram com a emissora de estarem representando aqui as suas filosofias, mas dentro de uma regra que a emissora exigiu. Então, realmente é um dia marcante para nós, marcante para a região e que a gente fica muito orgulhoso de estar realizando aqui na Santa Cília TV. O único debate da região em multiplataforma que também abrangerá o sistema de comunicação pela Santa Cília TV. Os estagiários, professores, técnicos, uma equipe grandiosa aqui se mobilizando para levar essa informação que é muito importante para a decisão do seu voto. Conta pra gente então como é que vai ser o debate. O mediador vai ser o jornalista Irineu Alves. Sim, teremos o jornalista Irineu Alves fazendo a mediação do debate. Esse primeiro debate serão 4 blocos. O primeiro bloco, todos os candidatos se apresentam. Os 2 blocos seguintes, o candidato pergunta para o candidato. E no último bloco, será as considerações finais. É muito importante esse ingresso dos alunos dentro do sistema de comunicação, porque eles estão vivendo na prática não só um momento eleitoral, mas um momento eleitoral dentro de uma pandemia onde nunca ninguém imaginou que isso aconteceria. Então, ver os estagiários engajados, trabalhando, vivendo essa questão do jornalismo com qualidade que a Santa Cília tem, é mais uma emoção muito grande no dia de hoje. Marcelinho, muitas coisas mudaram, mas vocês não pararam, vocês continuaram se desenvolvendo, informando através das multiplataformas. Isso é o compromisso de vocês. Sim, João, o nosso compromisso, né? Você também não parou, você mostrou de uma forma inovadora todos os acontecimentos da nossa região e mais do que isso, você conseguiu inovar também no seu programa, conseguindo entrevistas de uma forma digital, virtual, onde eu também participei e eu me senti muito orgulhoso de estar lá falando do nosso novo programa, que é o Rumos e Desafios. Então, todo mundo teve que se adaptar, a TV não foi diferente, mas foi muito gratificante ver toda a equipe trabalhando arduamente mesmo na questão da pandemia. A gente viu grandes grupos de comunicação deixando a equipe em home office e não foi uma exigência nossa, onde a gente impôs que a equipe estivesse aqui, foi mesmo uma solidariedade da nossa equipe em falar, não, enquanto as pessoas estão em casa, nós devemos estar na rua, mostrando os acontecimentos e, principal do que isso, mostrando o que estava acontecendo na pandemia. E a gente continue com essa nossa missão e com esse nosso compromisso de inovar e de levar
com responsabilidade ética e a credibilidade do nosso grupo, toda a informação para as cidades da região. Vale só lembrar que hoje a gente está começando o debate de Santos, mas a gente continua por quase 1 mês e meio, todos os debates da nossa região, todas as terças e quintas, levando também a informação não só para a cidade de Santos, mas também para todas as cidades da região. Então você que nos acompanha não só na multiplataforma, que é uma inovação também nossa, onde a pessoa pode dialogar e interagir com outras pessoas que estarão também acompanhando pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso canal do Facebook, também podem acompanhar na nossa TV em todas as cidades da nossa região. Marcelo Teixeira, ele é o presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, presidente do Conselho da Universidade de Santa Cecília, né, da Unisanta, e ele muito orgulhoso de toda a sua equipe, do seu filho principalmente, né, de conseguirem estruturar um evento dessa magnitude, né? Eu acho que primeiro é uma obrigação de uma emissora regional abrir esse espaço. E ao abrirmos esses espaços, nós temos notado o quê? Diante de um passado recente, que em todas essas oportunidades nós temos sido decisivos dentro dos processos eleitorais. Decisivos por quê? Porque nós temos tempo, nós temos critérios, nós temos sempre uma condição favorável de mostrar ao telespectador algo que talvez nos momentos, horários eleitorais gratuitos, os candidatos não têm espaço, têm tempos reduzidos, tem uma coisa mais fria do que num debate. O debate você tem um tempo também limitado, criterioso, mas é possível você ter um embate onde a pergunta, a resposta, a réplica, a tréplica fará com que o telespectador tenha uma noção mais exata do perfil destes candidatos, como ao mesmo tempo nós estamos possibilitando que todos os candidatos estejam presentes. Num momento como esse de debate, não somos nós apenas que criamos um regulamento. Há a participação de cada um dos representantes dos candidatos das 7 cidades que nós envolveremos. Então a participação deles também é fundamental para nós elaborarmos todo o programa que tem um critério rigoroso, imparcial, ético, muito sério, para você realmente ter a credibilidade da marca Santa Cecília. E ao mesmo tempo, além do conteúdo, tem o show, né? Um glamour. O que o Marcelinho elaborou, né, em termos de planejamento com a nossa equipe, porque você vai ter o conteúdo, né, importante dos candidatos, mas ao mesmo tempo um show de luzes, em termos de cenários, tecnologia decisivo em termos daqueles que vão acompanhar, em termos de decisão de um processo eleitoral, mas ao mesmo tempo você verificar que faz parte desse programa um show, né? Um glamour especial para aqueles que estiverem acompanhando essa programação. Exatamente, olha, e foi montado uma estrutura seguindo todas as normas de segurança, para que tudo corra bem. Inclusive a plateia, que eles têm um número de pessoas que podem acompanhá-los, né? Com espaçamento. Higienização, porque pela manhã e pela tarde nós tivemos 2 equipes especializadas que vieram, porque nós tivemos pessoas que montaram cenários, passaram fios, iluminações. Então, por 2 oportunidades nós tivemos as equipes que estiveram presentes e fizeram todo esse lindo distanciamento, da higienização, todos os processos inerentes para que nós tivéssemos a segurança necessária de recebermos as pessoas nessa noite. Santa Cecília TV, parabéns, são 23 anos levando o melhor entretenimento regional para todos vocês aqui das cidades da Baixada Santista. Parabéns, Marcelo. Parabéns a nós, João. Santa Cecília, 23 anos, JB igualmente junto conosco nessa trajetória. Perdemos um dos grandes âncoras, que foi o Armando Gomes, então com certeza ficam aí os substitutos da casa que continuam orgulhando e honrando as tradições da comunicação regional, dentre eles JB, que está sempre aí trabalhando e orgulhando a toda a nossa grade de programação.
Quero parabenizar todos os integrantes aí do Sistema Santa Cecília de Comunicação, realmente de forma inédita, colocando 16 candidatos à Prefeitura de Santos, num programa único, com mais de 3 horas de duração, certamente será um sucesso e a população que agradece, acho que de forma ética e responsável, todo mundo vai estar ouvindo as propostas e que a população escolha o melhor candidato a essa Prefeitura de Santos. É um presente a toda cidadã, todo cidadão do Sistema Santa Cecília de Comunicação, da Universidade Santa Cecília, para que vocês tenham acesso a todas as propostas, possam pensar, interferir e exercer o seu direito de cidadania à nossa democracia. Um grande investimento, abraçamos todos vocês neste momento tão importante, patriótico para a nossa cidade e nosso país. Olha só, a reitora da Unisanta, Silvia Teixeira Penteado, também muito orgulhosa de tudo isso que está acontecendo, né? Porque além de promover um debate que é muito importante para o cidadão da Baixada Santista, os alunos da Unisanta que estão envolvidos, desde os estagiários, professores, técnicos, profissionais, que beleza isso, não? Dar essa oportunidade. Verdade, eu estava comentando agora com o Marcelinho, com o meu sobrinho, desse orgulho que eu tenho de ver agora também a nova geração. Eu estou vendo aqui todos crescendo, participando no Dia do Professor, né, João? Hoje é um marco para o Santa Cecília estar ao lado de Milton, Nilza, Emília e toda uma equipe técnica, né, que está dando suporte para que tudo isso possa acontecer. Inédito na região, este debate há de trazer grandes condições, quer aos eleitores, para que possam fazer as suas escolhas, e hoje a gama de candidatos sendo grande, há muitas propostas que são bastante equilibradas, então nós temos que ter bastante discernimento e pensando em cenários futuros daquilo que a nossa cidade merece e requer, e também possibilitando, principalmente aos candidatos, uma exposição diversificada, plural, porque, João, é difícil que todos possam, os 16 candidatos, de uma forma equilibrada, respeitando o momento de cada um, falar igualmente sobre aquilo que pensam, acreditam e vão propor, né? Sempre reforçando o papel social da Unisanta, eles têm milhares, né, de atendimentos gratuitos aqui através da equipe da área da saúde, odontologia, né, fisioterapeuta, que a Carolina Teixeira conduz muito bem também, o seu filho Marcos, Renata também ao seu lado, colaborando, família trabalhando unida, e isso é muito importante, essa sensibilidade e dando acesso à saúde e informação às pessoas que não têm condição. Parabéns a você e toda a família. Obrigada, tá? Parabéns obrigada. à Unisanta. Parabéns.